Olá, boa noite, muito obrigado. Todos bem-vindos a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Tema número 17 do temário de 50 conferências da fase A. Isto quer dizer que temos uma outra fase que chamamos fase B, e está composta por mais 25 temas. O tema número 17 é os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o que é revolução da consciência? Para nós saber que esses tais fatores para a tal revolução da consciência. Revolução da consciência é fazer uma mudança interior, uma transformação verdadeira. Deixar de ser o que se é, deixar de ser o que somos, o que temos sido em nossas tantas existências como seres humanos. Nós temos sido sempre a mesma coisa. Na verdade, estamos em decadência. O ser humano, a humanidade está em decadência. Então, estes fatores para a revolução da consciência então, a forma para que cada pessoa, cada ser humano possa fazer essa revolução da consciência, que é uma transformação interior, nos reconectar com o nosso real ser, conhecermos a nós mesmos. Também comentada como a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós existimos, tudo existe com essa finalidade. Tudo o que existe na face da Terra e em todos os planetas existe com a finalidade de autorrealização íntima do ser. Em todos os reinos caminham para esse objetivo. Os reinos mineral, vegetal, animal, se desenvolvem mecanicamente. E quando chegamos ao reino humano, o ser humano pode fazer esse trabalho conscientemente, voluntariamente, se encontra estes ensinamentos. Então, estes ensinamentos não foram criados, não foram inventados por nenhum mestre, não foram criados por nenhuma pessoa da face da Terra. Estes ensinamentos são antiquíssimos, tão antigos quanto a própria humanidade. Quando a humanidade surgiu na face da Terra, esses ensinamentos vieram junto. É como o manual de usuário de uma máquina. Quem constrói uma máquina, um aparelho qualquer, sabe como ele funciona, qual é a possibilidade que essa máquina pode desenvolver. Então cria um manual para que o usuário saiba usar e possa aproveitar essa máquina de forma integral. Então, o ser humano
Também, quando surgiu, quando foi enviado ao planeta, também estes ensinamentos já vieram juntos. É como o manual da existência. É o próprio manual da existência. Então, esses ensinamentos não é algo novo que se criou, que se descobriu, que alguém foi juntando partes e chegou a esse conteúdo, a esse ensinamento. É um ensinamento antiquíssimo e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, à autorrealização íntima do ser, à revolução da consciência, que é o objetivo da nossa existência, que é o objetivo de tudo que existe sobre o planeta. Então, os três fatores são as três frentes que toda pessoa, todo ser humano precisa trabalhar quando quer chegar à autorrealização íntima do ser, quando quer cumprir com o objetivo da existência. Deve trabalhar com esses três fatores e não há outra forma, não há outro caminho. O caminho para se chegar ao objetivo da existência é os três fatores para a revolução da consciência. Os três fatores são: o primeiro fator é o nascimento, o segundo fator é a morte psicológica e o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Então, são as três frentes que todos nós, todo aquele que queira chegar à autorrealização deve trabalhar. E deve ser um trabalho equilibrado. Não são dois fatores, nenhum. São três. São as três formas somadas que vão possibilitar a autorrealização íntima do ser. Então, o fator nascer se chama nascer porque é criar os corpos existenciais superiores do ser. Porque o ser humano, nós estamos incompletos. Exatamente, esse é o nosso trabalho. O trabalho do nascer é criar os corpos internos, os corpos existenciais, para se fazer presente nas diferentes dimensões. Regenerar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Criar esses corpos de forma solar, porque nós temos um princípio desses corpos. Temos um corpo físico, um corpo vital e um princípio de alma. Então, a partir desse princípio de alma é que se vai criar esses corpos. O princípio de alma é a nossa envoltura seminal. São os defeitos psicológicos enfrascando a nossa essência. Então, a nossa essência enfrascada nos defeitos psicológicos. Então, o primeiro fator é o nascimento. E o nascimento se dá no sexo. Assim como para criar um corpo físico, esse corpo físico que nós temos foi criado no sexo. Foi a união
de um polo positivo a um polo negativo. O nosso pai e a nossa mãe se uniram sexualmente e deu origem a este nosso corpo. Então, esses corpos solares, esses corpos existenciais superiores do ser, também devem ser criados no sexo. Só podem ser criados no sexo. Não há outra forma. Não se criam esses corpos de forma intelectual. Não se faz nada de forma intelectual. Não é lendo todas as escrituras, não é decorando escrituras que vai se criar corpos. A criação dos corpos só é possível com a união sexual de um homem e uma mulher, um polo positivo e um polo negativo. Então, esse trabalho deve ser feito entre casais estáveis, com fidelidade, castidade e amor. Fidelidade, porque não se pode trocar de companheiro ou companheira. Deve-se praticar o sexo, a magia sexual, com uma única companheira ou companheiro. Em casos que se tenha que trocar por alguns motivos que são aceitos, são motivos tais como a impossibilidade de praticar a magia sexual por exemplo, a pessoa fica incapacitada. Então, isso se vai trocar, porém, com a consciência. Vai se investigar internamente e vai se chegar a essa compreensão de forma objetiva. Vai se saber de forma objetiva nos mundos internos se deve ou não trocar, se pode ou não trocar de companheiro ou companheira. Então, deve ser praticada entre um polo positivo e um polo negativo, com fidelidade, castidade e amor. Fidelidade, porque não se pode trocar. Castidade, porque não se deve derramar as energias sexuais. Não se deve fornicar. Se fornica, já não é castidade. Se tem uma ideia equivocada da palavra castidade, do termo castidade. Castidade não é abstinência sexual. Fornicação não é sexo. Castidade é a união sexual entre um homem e uma mulher com fidelidade, sem a fornicação, sem o derrame das energias sexuais. Se há derrame, é fornicação. Se há espasmo, se há orgasmo, é fornicação. A castidade. Na castidade, o homem não ejacula as energias, a mulher não chega ao orgasmo ou espasmo. Então, dessa forma, vai se criar os corpos.
E amor, porque deve ser com o verdadeiro amor, não a atração sexual, o interesse sexual, esse falso amor que se tem compreendido de forma equivocada. O amor é o amor ao trabalho, amor à própria obra, amor a este trabalho de autorrealização íntimo do ser. Amor verdadeiro, com tolerância, com compreensão, colaboração, sem a atuação do ego, sem essa ação do ego, esse interesses materiais, interesses de personalidade, de beleza física, essas coisas. Então, isso é algo que se pode chamar de amor. Então, é no sexo que se vai criar os corpos existenciais superiores do ser. É o nascimento espiritual. Então, é o fator nascer. É o primeiro fator. Primeiro fator. Nascer. Então, o nascer é entre um casal, entre um homem e uma mulher, entre um polo positivo e um polo negativo. Jamais entre dois polos positivos pode nascer algo. Jamais entre dois polos negativos pode nascer algo. Então, é entre dois polos, um positivo e um negativo. Então, o casal vai se unir. Nós vamos passar os passos de como se faz essa prática. Então, o primeiro passo é que o local deve ser um local pulcro, um local limpo, arejado, livre de interferências de sons estridentes, de televisores, aparelhos eletrônicos. Deve ser um local, a recâmara nupcial. A recâmara nupcial é o próprio altar onde oficia, onde se vai oficiar, se vai praticar o sexo. A cama deve ser a cama branca. O que é cama branca? Cama branca é uma cama onde não houve fornicação. O colchão onde se fornicou não serve, porque está repleto de larvas. Então, deve ser um colchão branco, uma cama branca, um colchão novo. Os acessórios devem ser novos, onde não se tenha fornicado. E é exclusivo desse casal. É exclusivo do casal. Não se empresta a ninguém. Também essa prática não pode ser praticada em hotéis, motéis, casas de amigos. Essa prática se vai realizar unicamente nesse ambiente
nesse ambiente que é do casal, que tem esse objetivo, que tem esses cuidados. Local arejado, limpo, puro e que tenha esse objetivo. Então, o primeiro passo, fazer as conjurações. Conjurações do Belilim e Círculo Mágico. Essa conjurações do Belilim e Círculo Mágico está na conferência número 7 deste temário. Buscar na página, neste canal, que encontra a conferência número 7 de 50, que explica direitinho como se faz as conjurações e o círculo mágico. Segundo passo, é pedir ajuda ao pai e mãe. Ao pai e à mãe internos. Cada um do casal vai pedir. O terceiro passo são as carícias para acender o fogo, para que se chegue a uma lubrificação do órgão sexual feminino e a ereção do órgão sexual masculino. Então se faz as carícias. As carícias são beijos, de lábios e com as mãos, o tato. Carícias com o tato. Quando se até chegar a esse ponto de lubrificação e ereção do órgão masculino e feminino. A lubrificação do órgão sexual feminino e a perfeita ereção do órgão sexual masculino. O quarto passo é a penetração. A penetração. Então, vai se conectar o casal. Vai se conectar sexualmente. E a partir daí começa um processo respiratório. Os movimentos são leves, são suaves, não são frenéticos. E se começa então um processo respiratório. Esse processo respiratório tem 3 etapas. A primeira etapa, então o quinto passo é a respiração.
processo respiratório. Então, o processo respiratório tem três etapas. A primeira, inalação. Inalação. Se inala pelo nariz, por mais ou menos 20 segundos. 20 segundos. O segundo processo é retenção. A retenção do ar por mais ou menos 20 segundos. E a exalação é o terceira etapa, exalação, que vai durar também mais ou menos 20 segundos. Então se inala o ar pelo nariz, se enche os pulmões e se imagina que esse ar desce até os órgãos sexuais. Esse processo vai durar mais ou menos 20 segundos. Então, a partir daí, a retenção do ar, e vai se imaginar que um fio dourado sobe pela coluna vertebral lentamente e chega até a glabela. Esse processo de retenção, imaginando que sobe pela coluna esse fio dourado, também vai durar mais ou menos 20 segundos. O terceiro passo é a exalação, que também vai durar os mais ou menos 20 segundos. Na exalação vai se cantar o mantra I alongado. Então, é uma inalação, uma retenção, imaginando que esse fio dourado sobe pela coluna vertebral. E a exalação, quando se exala, se mantraliza o mantra I alongado. E por mais ou menos 20 segundos. Então, outra inalação, outra retenção e exalação, e vai se cantar o mantra A. Alongado também. Outra inalação, retenção e exalação, vai se cantar o mantra O. Então, o mantra é IAO. Então, o mantra é IAO. Então, se mantraliza uma letra de cada vez. Uma inalação, retenção e exalação, o mantra, a letra I.
uma inalação, retenção e exalação. A letra A, uma inalação, retenção e exalação. A letra O. E esse processo vai durar quanto tempo o casal consiga permanecer nesse processo de inalação, retenção, exalação, pronunciando os mantras, sem derramar as energias sexuais ou chegar ao orgasmo. Esse é o processo que vai permitir criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, tudo nasce com o sexo, a partir do sexo. Esses corpos também vão nascer com o sexo, porém o suprassexo, sem fornicação. Porque fornicação é o derrame das energias sexuais. Fornicação é quando se chega à ejaculação e quando a mulher chega ao espaço. Castidade é levar a energia até o cérebro, transmutar a energia sexual através da coluna vertebral até o cérebro. Então, isso é a castidade. Com esse processo, vai se nascer e criar os corpos existenciais superiores do ser. Vai restaurar o corpo físico, o corpo vital, vai criar o corpo astral, depois o corpo mental, após o corpo causal. Então, esse processo se chama o nascimento espiritual. O nascimento espiritual não é algo intelectual. O nascimento espiritual é justamente esse trabalho de criação desses corpos internos. São esses corpos que vão permitir ao iniciado a despertar a consciência, ser consciente nos mundos internos, nas dimensões superiores. Em todas as dimensões. Cada corpo vai se expressar em uma dimensão. Cada corpo é o veículo para uma dimensão. O corpo físico é para o tridimensional. O corpo astral, o corpo vital é para a quarta dimensão. O corpo astral é a quinta dimensão. O corpo mental é uma segunda seção do mundo da quinta dimensão. E o corpo causal é o corpo de sexta dimensão. Então, se cria no sexo. Não se criam esses corpos de outra forma. Não há outra saída. A saída é praticar magia sexual com um companheiro ou companheira, com castidade, fidelidade e amor. Isso também é chamado de alquimia. Este trabalho foi ensinado na Idade Média com o nome de alquimia, que era transformar chumbo em ouro, transformar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Então foi ensinado dessa forma para ficar velado, porque quem sabia desses ensinamentos era queimado vivo na fogueira da Inquisição. Então, os alquimistas medievais ensinaram
dessa forma, com esse nome, para se esconder, para se proteger. Então, esta é a forma, esta é a prática de nascimento espiritual. E não há outra forma, é esta. O nascimento que Nicodemos quis saber como faria para nascer, se teria que voltar ao ventre da sua mãe, ele não compreendia, ele não conhecia estes ensinamentos. Ele era intelectual, Nicodemos era intelectual. Sabia tudo das Escrituras, conhecia tudo, porém não sabia os segredos, não conhecia os segredos da iniciação. Os segredos são revelados de tempos em tempos por mestres. São mestres que fazem esse trabalho de nascer, de morrer e de sacrificar-se pela humanidade e ensinam, compartilham isso com a humanidade, deixam esse legado, ensinam esse caminho. E foi isso que fez o venerável mestre Samael. Em 1950 ele develou novamente estes segredos, estes mistérios à humanidade, e por causa deste trabalho, dessa revelação que fez, dessa develação, ele sofreu, foi preso, caluniado e teve que mudar de país porque foi perseguido de morte. Ia ser morto se não se mudasse da Colômbia ao México. Seria morto pelas forças negativas, pelas forças que não interessam, que querem ocultar, querem destruir esses ensinamentos, querem impossibilitar que o ser humano alcance a autorrealização íntima do ser, que o ser humano desperte a consciência e continue na vida medíocre, porque realmente a vida é algo muito mecânico. Podemos dizer que sem esse trabalho é uma vida medíocre. Nascer, sofrer, desenvolver e morrer. Nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Esse processo de nascer e morrer se dá 108 vezes. Em uma dessas existências se conhece esses ensinamentos e se pode fazer o trabalho de autorrealização íntima do ser, o trabalho de revolução da consciência, que é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, este é o primeiro fator. O segundo fator é a morte psicológica. Então, o segundo fator é a morte, ou morrer. Morrer psicologicamente. Psicologicamente. Morrer psicologicamente. Está sobrando.
Aí, morrer psicologicamente, que é eliminar o ego. E é eliminar o ego, não é, administrar, não é um trabalho assim de acomodar o ego, de acalmar, relaxar. Não basta ser bom cidadão, bom pai, bom marido, bom filho, bom empregado, bom patrão. Não basta. Isso é o mínimo que um ser humano deve praticar, a retidão na vida prática. Mas isso não autorrealiza ninguém. É necessário nascer, é necessário morrer. Então, morrer é eliminar os defeitos psicológicos. Então, eliminar os defeitos psicológicos que enfrascam os 97% da nossa essência. Nós temos 3% de essência livre e temos 97% de essência presa no ego. Então, esse ego são os 7 pecados capitais. O ego é os 7 pecados capitais que se multidividem, se manifestam de formas sutis, de formas muito disfarçadas. Então, esses 7 pecados capitais são 7 cabeças de legião. São 7 troncos. Cada um desses defeitos, a preguiça, a inveja, a ira, a cobiça, a luxúria, a gula, a luxúria, enfrascam, cada um desses defeitos enfrascam uma parcela da nossa essência. E cada um desses defeitos divididos, subdivididos, enfrascam parcelas pequenas, chispas pequenas da nossa essência. Então são os defeitos psicológicos. Então, esses defeitos, esses eus, esse ego, deve ser eliminado. É possível eliminar o ego. É possível a partir da autoobservação. Se nós nos auto-observamos, vamos observar o nosso centro intelectual, o que nós pensamos. Vamos observar o nosso centro motor, o que falamos, o que fizemos, o que praticamos. Vamos observar o nosso centro emocional, o nosso centro instintivo e o nosso centro sexual. O ego se manifesta, os defeitos se manifestam através dos 5 centros, dos centros da máquina humana. Então, nesta figura
nós estamos vendo que estão os defeitos conectados aos centros. E eles põem em atividade a máquina humana através dessa conexão. Nós somos como uma marionete. Nós agimos, nós fazemos as coisas, praticamos as coisas, falamos e acreditamos que somos nós que estamos falando. Nós acreditamos que somos uma pessoa única, um indivíduo. E na verdade nós somos uma multiplicidade. Cada defeito psicológico, cada detalhe de defeito psicológico é uma pessoa dentro de nós. É justamente por isso que nós mudamos de ideia. Nós combinamos alguma coisa com uma pessoa agora e mais tarde nós nos arrependemos, dizendo que pensamos melhor. Na verdade, entrou outro eu, outro defeito entrou em ação, que não é o mesmo interesse, não tem os mesmos interesses. E esse defeito então faz com que a pessoa, faz com que nós mude de ideia. Esse defeito entra em ação e usa a máquina humana e ele não combinou nada. Quem combinou foi o outro defeito. Uma pessoa, um homem, jura amor eterno a uma mulher. Uma mulher também jura amor eterno a um homem. Se casam e dentro de pouco tempo isso esfria. O homem se interessa por outra mulher, a mulher talvez se interesse por outro, porque outro eu, outros interesses entraram em ação. São atores. Então, os eus são como atores. São os atores da nossa vida. A nossa vida é um filme. E os eus são os atores. Quando está em cena determinado eu, ele tem as suas atitudes. Ele age de acordo com os seus interesses. Porém, esse eu é destronado por outro que sobe ao trono e vai então trabalhar para saciar os seus desejos. Então, nós somos várias pessoas, são vários eus que usam a nossa máquina humana para se expressar. E nós nos enganamos, acreditamos que é nós que estamos agindo. Na verdade, é um eu através de nós. São diferentes eus através de nós que estão agindo, que estão em ação, que estão usando a máquina humana. Porque nós temos a consciência adormecida. Esses 3% estão adormecidos. É preciso despertar, é preciso colocar em atividade esses 3%. Então, esses 3% são as 3 forças primárias. É um átomo para o Pai, um átomo para o Filho e um átomo para o Espírito Santo. Então, são as três forças primárias. São os 3% que nós temos, que todo ser humano tem, que são
impossível de serem enfrascados. Esses 3% não se enfrascam, não são presos pela essência, pelo ego. O que pode acontecer é que entrem em atividade os 97% que suplantam esses 3%. Então, esse 3% não age. Ele fica em estado de coma. Não age. Porém, ele não é enfrascado. Esses 3% são intocáveis. Não são enfrascados. Não são presos pelo ego. Porém, os 97% estão presos, estão enfrascados e adormecidos. Na verdade, pode-se dizer que estão em estado de coma, porque nós, seres humanos, não nos damos conta de que estamos caminhando, que a humanidade não se dá conta que está caminhando para não sabe aonde. Ninguém sabe para onde vai. Só se busca satisfazer os defeitos psicológicos, os desejos. Só se busca o prazer, o dinheiro e o poder. São os 3 traidores do Cristo: a fama, o poder e o dinheiro. Então, o ser humano está, na verdade, em estado de coma e acredita que é isso que ele precisa. É isso que ele precisa: de dinheiro, de fama e de poder. Então, quando alguém entra em contato com estes ensinamentos, com os 3 fatores para a revolução da consciência, e começa a trabalhar, deixa de ser o que é. Deixa de ser como os demais. Nunca mais será o mesmo. Quem conhece esses 3 fatores, quem pratica, nunca mais será o mesmo. Muda completamente. A pessoa tem uma visão diferente do mundo, tem uma visão mais consciente. E pode, então, trabalhar sobre si. Pode fazer essa revolução da consciência, que é eliminar os defeitos psicológicos, que é nascer espiritualmente. Para eliminar os defeitos psicológicos é necessário observar, auto-observar. Então, vai se observar o que nós chamamos o quaternário. Vai observar esses 4 aspectos da retidão humana. Então, vai observar o que pensa. O que eu penso? Auto-observação. Vai observar o centro intelectual. O que eu penso? Quais são os meus pensamentos? Pensamentos que pairam no meu centro intelectual. E vai analisar se esses pensamentos são do meu ser ou são de um ego, são de algum defeito psicológico. E assim vai poder discernir e vai perceber que se esse pensamento é de um ego, por certo que é de um ego, porque o nosso ser não necessita, não precisa pensar.
Então vai fazer um julgamento, vai refletir e vai levar esse eu, vai descobrir de que eu parte esse pensamento, vai refletir e vai compreender que é de um eu e é um defeito que está pensando, que está planejando, que está querendo. E vai então poder pedir a morte. Vai pedir a morte psicológica desse defeito. Quem vai trabalhar na morte é a nossa Mãe Divina, é o próprio Espírito Santo. A nossa Divina Mãe Kundalini é que tem esse trabalho, essa função de eliminar o defeito que nós descobrimos através da autoobservação e que queremos eliminar. Então se pede à Mãe Divina que mate esse defeito, que mate esse pensador. Na verdade, mate o pensador, porque o pensamento nasce de um pensador. E o pensador é o defeito, é o ego. Não há pensamento sem pensador. Então, o pensador é o ego. Então, se descobriu, se analisou, se refletiu, se pede à Mãe Divina que mate esse pensador. A mesma coisa se faz com o sentimento. O que eu sinto? Com o sentimento. O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva? Estou sentindo ciúmes? Estou sentindo ódio? Eu devo dirigir a atenção que parte desses 3% de essência. Então, são esses 3% que vão observar os pensamentos, os sentimentos e se analisa, se reflete se vale a pena esse sentimento, se vale a pena estar com essa raiva, esse ódio, esse ciúme, essa má vontade. Se isso leva à revolução da consciência? Não. Então é um defeito que está com raiva, é um defeito que está com ódio. E não é da essência. Então, esse defeito deve ser morto também, deve ser compreendido e pedido à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, isso se chama morte psicológica. Também se faz com a fala. Com as palavras, observa o que eu falo, por que eu falo tal coisa. Será um pensamento, será uma ação que vem do meu ser ou vem do ego? Então, fazer uma reflexão e descobrir se o que nós falamos, o que estamos falando, o que falamos durante o dia, em qualquer momento, refletir sobre isso para ver de onde partiu, qual a razão que eu falei tal coisa, por que eu falei isso ou aquilo. Foi uma mentira? Foi por interesse? Que interesse? Por quê? Foi de medo? Foi de vergonha? A vergonha vem do orgulho.
Então, quem fala é um ego, é um defeito psicológico e também precisa morrer. Se eu compreendi por que eu disse tal coisa, por que falei tal coisa, descobri que é de um defeito, eu devo pedir à minha Mãe Divina que elimine esse defeito. A Mãe Divina está nesses 3%, está um átomo da Mãe, está aí para fazer esse trabalho. Porém, nós precisamos querer, precisamos observar e pedir que ela faça. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nos dão o livre-arbítrio de pedir ou não pedir, de fazer o trabalho ou não fazer. Então, deve partir de nós esse interesse, essa vontade de eliminar esse eu que pensa, que sente, que fala, e eu que faz. Que age. As nossas ações. Então, observar por que eu fiz tal coisa, por que eu fechei aquele carro no trânsito, por exemplo. Por que eu fiz isso? Foi por orgulho que ele me ultrapassou em algum lugar, sei lá, por alguma coisa. Eu devo analisar por que eu fiz tal coisa. Devo analisar e, compreendendo, me arrepender, assim como me arrepender do pensamento, do sentimento, da fala e da ação. E me arrepender e pedir à minha Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. Então, isso se chama morte psicológica. É eliminar. Então, ao morrer, ao eliminar, ao matar um defeito, libera uma partícula da nossa essência, uma partícula maior ou menor, de acordo com a robustez de tal defeito eliminado. Então, essa partícula que vai sendo liberada, vai se juntando a esses 3%, e vai aumentando a porcentagem de essência livre, até chegar aos 100%. Até chegar aos 100% de consciência livre e desperta, que é a revolução da consciência. Então, ao liberar a essência, nós deixamos de ser uma máquina comandada pelos defeitos psicológicos, pelos eus. E vamos nos reconectar com o nosso real ser. Vamos nos religar ao nosso Pai interno, ao nosso real ser, que está desconectado, está desligado pelo fato de nós ter desenvolvido o ego. Então, o trabalho é religar, religião, nos voltar a ligar ao nosso real ser. E isso se faz eliminando os defeitos e nascendo psicologicamente, nascendo espiritualmente, morrendo psicologicamente e nascendo espiritualmente.
Então, cada pessoa, cada um de nós que recebeu esses ensinamentos, que quer fazer um trabalho de revolução da consciência, precisa trabalhar no sacrifício pela humanidade, que é o terceiro fator. O terceiro fator é entregar este ensinamento levar este ensinamento a outras pessoas, ensinar, compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam cumprir com o objetivo da existência, que é a revolução da consciência. E é para que isso não pare, para que isso chegue a todas as pessoas, a todo ser humano. Todo ser humano precisa conhecer estes ensinamentos. Então, todos precisamos trabalhar no sacrifício pela humanidade. E isso deve ser de forma gratuita, desinteressada. Deve entregar o ensinamento puro, completo. Não se pode omitir nada, não se pode acrescentar nada. Deve-se entregar o ensinamento completo, porque só é possível chegar ao nosso real ser com um ensinamento completo. E então isso foi o que fizeram as religiões logo depois que o Mestre Jesus entregou o ensinamento puro, e os seus as pessoas da época que tiveram esse ensinamento teriam que ter entregue puro, e foi então distorcido. Distorceram as escrituras, tiraram essa parte do nascimento espiritual, mudaram castidade para celibato, fizeram uma confusão e mantém a humanidade iludida de que estão caminhando para Deus. Na verdade, estamos caminhando para as infradimensões. Só é possível chegar ao objetivo, a Deus, como se diz, com os três fatores, e os três fatores completos, puros. Não há outro caminho. Então foi o que fizeram as forças negativas, que ocultaram os ensinamentos, ocultaram este ensinamento do nascimento espiritual, que é sexual, trocaram nomes, modificaram tudo, adulteraram, e hoje não serve para nada. O ensinamento que se recebe nessas escolas não serve para nada. É uma ilusão, é uma mentira. As pessoas estão iludidas de que estão indo para Deus, e na verdade não estão. A humanidade caminha para o abismo.
com a fornicação, com a degeneração aumentando, com a busca do materialismo, a busca por dinheiro, por poder, por beleza. Essa beleza, entre aspas, que isso não é beleza, isso é um desenvolvimento, uma decoração, uma fachada. Este trabalho, sim, é um embelezamento. Com esse trabalho, sim, se embeleza a alma, se embeleza na íntegra, porque se tira os defeitos. São os defeitos que nos enfeiam, são os defeitos que nos fazem grotescos, animalescos. São os próprios animais que representam lá na manjedoura, os animais, os defeitos psicológicos, o ego. E só é possível eliminar o ego trabalhando na autoobservação e a morte psicológica. Trabalhar com o morrer psicológico. Só é possível melhorar, só é possível se transformar, ser algo diferente, ser alguém diferente, eliminando os defeitos. Eliminando a fornicação, que é um defeito que impede que a pessoa possa nascer, porque se fornica, não nasce. Então é preciso eliminar, erradicar a fornicação. E é preciso transmutar as energias, é preciso morrer e é preciso se sacrificar. É preciso entregar esse ensinamento de forma gratuita, pura e completa, sem adulteração. Entregar os 3 fatores na íntegra, explicar objetivamente, com palavras simples. Não é necessário palavras bonitas, não é necessário local requintado, pode ser debaixo de uma árvore, num banco de uma praça. Onde tivermos oportunidade, se pode entregar esse ensinamento. Então, a pessoa que queira se preparar, conhecer, estudar estes 3 fatores, saber como se pratica, e a pessoa que quer compartilhar isso com outras pessoas, nós estamos dispostos a colaborar para que a pessoa se prepare e possa compartilhar isso de forma clara, de forma completa, de forma pura com outras pessoas. Então, aqui nós estamos dispostos a colaborar. É necessário aprender os 3 fatores para não errar. Existem muitas coisas, muitos detalhes que, oxalá, nós possamos levar a todos. E então, quando alguém começa a trabalhar, ele vai se dando conta de que isto não serve, isto não serve, isto não serve para nada, e vai se desvencilhando de muitas coisas. Porque, na verdade, nós acreditamos que precisamos de muitas coisas. E acreditamos que tudo que fizemos é do bem. E, na verdade, não é.
nós precisamos estudar os 3 fatores, precisamos estudar os 4 pilares e praticar para despertar, começar um despertar e assim ir compreendendo cada vez mais o que são, qual é o objetivo da nossa existência, para que vivemos. Vivemos para quê? Então, esta é a conferência, os 3 fatores para a revolução da consciência.